Então estamos cá de volta para o terceiro e último painel da manhã. Depois temos falado sobre arte, ciência e tecnologia, depois temos falado de sustentabilidade, vamos falar sobre aquilo com que se fazem as cidades, que é o ordenamento do território, com, mais uma vez, mais uma pergunta provocatória, que é: as cidades moldam as nações, que com a ajuda da Cristina, tive o cuidado de chamar a atenção para a pergunta, e obrigado. Para falar sobre este tema importantíssimo, isto no âmbito, obviamente, de um dia de debate sobre o Dia do Eiras, o futuro das cidades, temos connosco a Cristina Garré, aqui ao meu lado direito, que é engenheira do ambiente. A Cristina é licenciada para Bolonha em Engenharia do Ambiente e mestre em Planeamento Regional e Urbano. Trabalhou no Ministério do Ambiente e na Câmara Municipal de Oeiras em diversos domínios, nomeadamente na avaliação de impacto ambiental, educação ambiental, alterações climáticas e gestão de emissões de gases com efeito de estufa, ruído ambiental, agenda 21 local e promoção da cidadania ambiental e ainda procedimentos de planeamento territorial. Portanto, é a pessoa certa para este debate. Ela tem a teoria e tem a prática. Neste momento, ela é a diretora de serviços do doutoramento da Direção-Geral do Território. Muito obrigado, Cristina, pelo tempo, ainda por cima. Vieste logo desde manhã. Uma pessoa aplicada. Para não ter falta. Tiveste de pagar três vezes para poder ter agora o tempo de glória. Connosco está também, aqui do meu lado esquerdo, a Ana Pinho. A Ana é investigadora principal convidada da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Ela é arquiteta com doutoramento em planeamento urbanístico, tendo recebido o prémio Iru, tem um H aqui no meio, para trabalhos de produção científica pela tese Conceitos e Políticas Europeias de Reabilitação Urbana, análise da experiência portuguesa nos gabinetes técnicos locais. Foi investigadora no LUNEC e lecionou na Universidade de Évora, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e na Universidade Católica Portuguesa. É autora e colaborou em diversas publicações científicas e técnicas. Foi comissária da Carta Estratégica de Lisboa, foi consultora da Câmara Municipal de Lisboa e da Augusto Mateus e Associados. Encontrei-me com ele a correr, curiosamente, ele a caminhar. Ele diz que já caminhou tanto como de Lisboa até Paris. Foi vogal do Conselho de Administração da Fundi Estamo e foi também secretária de Estado da Habitação. Ela vai querer falar só sobre habitação, mas nós não vamos deixar. Connosco está também o arquiteto Luís Serpa. Ele é diretor municipal do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano da Câmara Municipal de Oeiras e é também coordenador do eixo 1 da Oeiras 27, Ecossistemas Urbanos. Tem pós-graduação em Conservação e Recuperação de Edifícios e Monumentos, tem pós-graduação em Gestão das Organizações para o Desenvolvimento Sustentável, foi professor convidado da Universidade Nova, foi gestor de várias empresas, administrador executivo da Parque Expo, onde, nomeadamente, foi responsável pelas operações Polis nas várias cidades onde a Parque Expo atuou. E, para fechar, temos o Jorge Gonçalves, do meu lado direito. O Jorge é geógrafo e professor universitário. Ele tem um doutoramento em Geografia e Planeamento Regional. É professor no Instituto Superior Técnico em Geografia, Governança da Cidade e Planeamento Estratégico. É investigador do CITUA, Centro de Inovação do Território, Urbanismo e Arquitetura, e é também o investigador principal do projeto MetroGov 3C, Governação Metropolitana na Área Metropolitana de Lisboa, num contexto de competição, cooperação e conflito. Conflitos laborais, é o que acontece muito nos transportes. Não é um bocado isso. Muito obrigado a todos. Sintam-se em vossa casa. Então vamos falar sobre este tema, que é as cidades moldam as nações. Como eu já vos preveni, isto é normalmente o ordenamento do território fala-se muito do planeamento urbanístico, portanto, da parte hardware da nossa visão das cidades, mas eu gostaria, na medida do possível, tentar-vos tirar da zona de conforto e falarmos um bocadinho também das pessoas, das comunidades e, portanto, do software. Mas vamos ver o que é que isto está bem? Começando pela Ana. Ana, as cidades moldam as nações? Bem, eu penso que mais do que as cidades moldarem as nações, tanto as nações como as cidades são construídas por pessoas. Yep. Mas tem uma particularidade, é que são construções coletivas. Ou seja, nenhuma cidade é fruto de uma ação individual, é sempre uma ação coletiva. É talvez o artefacto mais complexo e mais durável de produção humana.
a questão entre o hardware e o software é algo que eu penso que não tem uma linha divisória tão grande assim. Então, Ou seja, falando do máximo do hardware, infraestruturas, que é mesmo a minha área, como já reparar, infraestruturas. As infraestruturas são a parte provavelmente mais durável e permanente da estrutura de uma cidade. Transportam história, transportam uma linguagem, transportam todas as relações que se estabelecem entre as coisas da própria cidade. Se quisermos, indo a parte que fala muito da questão do Argo, no qual foram sendo substituídas ao longo do tempo todas as suas peças, mas ele nunca deixou de ser o Argo. olha, para ser claro, infraestruturas são, por exemplo, Rodovias, estradas, edifícios. estou a falar mais da questão das estradas, da questão de comunicação, das redes. Chão. A coisa que normalmente é tida como mais fria, se quisermos. Ok. Provavelmente é a coisa tida como menos humana, mais fria, mais tecnocrática. Mas, num certo sentido, é aquela coisa que nós temos nas nossas cidades, que vem mais de trás, que tem uma dimensão histórica, uma dimensão sociológica, uma dimensão até fenomenológica maior, e, por outro lado, são exatamente as coisas pelas quais nós produzimos a evolução das próprias cidades e a operacionalizamos. Ou seja, o hardware das cidades, num certo sentido, se quisermos, é onde nós fazemos um pouco, onde está sintetizado o nosso passado, a nossa memória, a nossa história, a nossa cultura, e onde nós estabelecemos as pontes para o futuro. Por isso, uma separação completa entre hardware e software, para mim, é complicada. Então não pode haver modernização das cidades? Pode, claro que pode haver, Então, mas as cidades são um produto cultural em si. Ok. As cidades, por si só, são um produto cultural. Se nós pegarmos na planta de uma cidade, e não estou a falar de especialistas, porque eu também não sou, não é? Mas se pegarmos numa planta de uma cidade histórica, antiga, em ruínas até, de uma civilização ancestral, nós olhando para a planta, olhando para a organização e a forma de organização das vias, olhando para a localização dos principais edifícios, das principais estruturas, nós percebemos imensa coisa sobre a cultura de quem a produziu. Por essa razão, as cidades são, ao mesmo tempo, o repositório da memória, da cultura, da própria organização da cidade e onde se fabrica parte significativa do seu futuro. Ou seja, é um processo quase interativo, na minha forma de o ver, entre o que a cidade nos ajuda a moldar-nos a nós como seres humanos e seres no mundo, com significado, e, por outro lado, o facto de elas terem sido construídas por nós próprios de forma coletiva, porque há aí uma diferença muito significativa. Portanto, as cidades influenciam os cidadãos e os cidadãos influenciam as cidades. Fazem evoluir a cidade, mas sempre nos ombros dos nossos gigantes, num certo sentido. Agora, esse é um processo consciente? Eu penso que parte dele não, parte dele, felizmente, entra-nos pela pele. Há parte que é consciente, temos imensos técnicos, cientistas que estudam as situações, que as planeiam, que tentam exatamente pelo conhecimento do passado e pela aprendizagem, não do ponto de vista historicista, mas de um ponto de vista de construir em cima de perceber como é que os fenómenos, porque estamos a falar de fenómeno também mais complexo, ou seja, predizer a meteorologia, mas predizer a evolução, especialmente no momento como estamos a viver na história, que é de mudança completa de alguns paradigmas, não anda muito longe, não é? Isto é futurologia. Já lá vamos. Cristina, a mesma pergunta. As cidades moldam as nações? As perguntas, primeiro, muito obrigada pelo convite, por voltar aonde trabalhei feliz. Mas a pergunta era um bocadinho filosófica. Então, eu queria trazer um silogismo e um dilema de causalidade. O silogismo é, sim, as cidades moldam as nações, mas os cidadãos moldam as cidades. Portanto, os cidadãos moldam as nações. O cidadão que vota, o cidadão que compra e o cidadão que investe dinheiro ou investe trabalho. O cidadão molda a cidade
E mesmo o cidadão que não tem nada para investir também molda a cidade. Quando eu não tenho nada, esse cidadão também molda a cidade. O dilema de causalidade é o ovo ou a galinha? O que é que veio primeiro? Foi o cidadão a moldar a cidade ou a política pública a desenhar a cidade para o cidadão? Nós tivemos um paradigma do urbanista, do arquiteto, que com a ciência e com o saber desenhava a cidade. Eu é que sei o que é bom para as pessoas. Eu tenho que desenhar bairros para quem precisa de casa, eu tenho que desenhar infraestruturas. E havia uma ideia de como era a cidade ideal. Andámos muito tempo à procura de como era a cidade ideal. E a Ana estava a falar nisso. Mas o que nós temos como ciência hoje, conhecimento hoje, diz-nos várias coisas e diz-nos que temos que mudar o ordenamento de território. O tema é o ordenamento de território. Não o podemos continuar a fazer como fizemos até agora. Porquê? Várias razões. Há umas falências, há umas partes da cidade que estão em falência, temos que as mudar. E a opção individual devia de ser mais responsabilizada. Estamos sempre a culpar o urbanista e o planeador porque o tráfego não funciona, mas nós é que andamos de carro. Posso fazer uma experiência? Claro. Quem é que desta sala não veio de carro para esta sessão? 2. Moram aqui ao lado, da rua do lado. É isso? Apanhou o transporte coletivo? Feito com mota. Isso é transporte... Não vale. Não vale. Esse também não vale. Esse também não vale. Mas a Cristina já sabia que ia fazer esta pergunta. Eu vim de propósito de comboio e um bocadinho a pé, são só 10 minutos da estação, é muito perto, para poder fazer esta pergunta e não passar vergonhas. Portanto, eu fiz isto de propósito. Mas também vou perguntar, quando decidiram o local deste evento, o transporte entrou na equação? Não. Quando nós planeamos coisas... Entrou o facto de haver parques de estacionamento. Muito bem. Quando nós planeamos coisas, nos vários papéis de cidadão que nós temos, de arquiteto, de organizador de eventos, de arquiteto paisagista, de professor universitário, o que no painel anterior nos disseram sobre as alterações climáticas, devia de entrar na equação das decisões. Tem que entrar na equação das decisões. Entra no ISQ, o ISQ e os cientistas procuram dar soluções e instrumentos para nós podermos fazer diferente, certo? Claro. Estão-nos a dar ferramentas, estão-nos a dizer, nós podemos fazer diferente, vamos fazer diferente. Ok. E a questão mais crítica para o futuro é este desafio. É um desafio à humanidade. O planeta vai continuar. Às vezes diz que vamos salvar o planeta. O planeta não está nada preocupado. O planeta está... Viu-se na pandemia. Exato. Não está preocupado. Estamos preocupados connosco, com as pessoas. E com as pessoas podemos continuar a escolher um sítio para ir de férias, podemos escolher qual é o automóvel que eu quero comprar, se eu vou renovar um telemóvel, quero um telemóvel mais moderno. Essas decisões todas deviam de entrar com mais fatores na equação, com estes fatores do coletivo. Pronto. Mas, do lado da política pública, temos que ver mais longe. Sempre nos foi pedido, qualquer plano de diretor municipal, qualquer plano de urbanização, olha para o futuro e faz um cenário. Diz, eu tenho que olhar para mais longe. As alterações climáticas pedem-nos para olhar para mais longe e para olhar para mais coisas. Porque eu desenhava a cidade preocupada com a pessoa ter o abrigo, a alimentação. Mas descobri que isto é um sistema. As cidades são unidades funcionais, com camadas de funções. Eu tenho que funcionar a mobilidade, eu tenho que funcionar o ciclo da água, eu tenho que funcionar com alimentos. Chicago tem um plano de resiliência alimentar com o cenário de onde é que eu vou buscar alimentos para os milhões de habitantes que vivem em Chicago, num cenário de crise. O Oeiras tem que ter um plano de resiliência alimentar. O Oeiras tem que ter um plano de adaptação às alterações climáticas, porque esta semana, no Guardian diz que quase 25% da população mundial vai estar exposta a Deadly City Heat. Deadly. É um título do The Guardian. Estamos a falar das pessoas poderem morrer. As alterações climáticas não é para 2050, mas não é brincadeira. É a vida das pessoas com quem nós convivemos todos os dias. Os nossos idosos, os nossos pais, os nossos tios, os senhores sem recursos que vivem em centros, nas lares de idosos,
estão expostos a este risco. Eu tenho que planear a cidade de outra maneira, para futuro, com cenários, se calhar, mais longos e com mais fatores. Tenho que preocupar com mais coisas. Esta coisa das alterações climáticas é uma questão de justiça. Esta semana também vi uma entrevista do professor Carlos Farinha Rodrigues, do ISEG, sobre a recente estratégia de combate à pobreza. E ele dizia que esta questão de combate à pobreza não é uma questão de política social, é uma questão de integração de políticas. Tem a habitação, tem a saúde, tem a dignidade de um trabalho. A discussão sobre trabalho, ainda hoje tínhamos o Tagus Parque a falar no salário mínimo. A discussão do salário mínimo é uma discussão de ordenamento de território. A discussão do teletrabalho é uma discussão de ordenamento de território. Ninguém está a discutir o teletrabalho como uma questão de ordenamento de território. E tem que ser discutida. As distâncias... Eu hoje, eu estive em casa 1 ano e meio, certo? Estivemos todos em casa. A minha avenida é a Avenida da República, em Oeiras. É muito ruidosa, tive que pôr 2 janelas por causa do ruído, para ter saúde. Mas tenho dinheiro para pôr as janelas, voltamos sempre à justiça. Passei o confinamento com um ótimo ambiente, passarinhos. Hoje, à hora que eu vim para este evento, a Avenida da República estava entupida até à rotunda das Barricas. Às 8 da manhã. Pela primeira vez desde há 1 ano e meio. Voltámos ao normal. Voltámos ao normal. Ninguém se preocupou com as alterações climáticas, mas é a tal coisa, é a tal pandemia silenciosa e o problema está cá. Não estamos a resolvê-lo. O que é que estamos a fazer? Nós, cidadãos, e nós, política pública. Qual é o plano de mobilidade para um concelho, para uma área metropolitana, com este fator em presença? Com este fator e com a preocupação da justiça. Dos 25% da população que vai estar exposta a calor mortal, a maior parte deles são pobres e pessoas que têm má habitação e pessoas que têm menos recursos. Eu posso comprar um ar-condicionado e tenho um carro com ar-condicionado. Eu, para vir para aqui, podia ter vindo de carro. Se eu tiver que vir limpar esta sala às 6 da manhã, não tenho caminhoneta para cá chegar. Vê-se pessoas a pé a ir à Quinta da Fonte porque não têm caminhoneta para ir lá limpar. O Tagus Parque tem que pensar mais longe e mais amplo. Olhar para a comunidade, olhar para a envolvente e que a camada de quem trabalha no Tagus Parque não é a única camada, há mais camadas. Eu peço desculpa de ser provocatória. Não, convém, é bom. As perguntas eram suficientemente provocatórias para me apetecer vir discutir estas coisas convosco, com estas pessoas, então, mais. Peço perdão, não me interpretem mal. Quero puxar o debate para encontrarmos soluções. Muito bem. É só isto. Muito bem, já voltamos. Jorge, a mesma pergunta. As cidades moldam as nações, em que forma? Muito bem. Claro que esta pergunta subentende que as cidades são cada vez mais importantes no desenvolvimento económico e social. É isso. É esse o espírito do debate. Eu tendo a ter menos respostas de enquadramento e mais reflexivas. Eu gostava de dizer que, sim, as cidades moldam as nações. E depois no desenvolvimento aqui da preparação da nossa União, eu até tinha lá tinha exatamente essa relação dos cidadãos com as cidades. Eu queria ver se não me desorganizava, mas gostava de fazer o meu discurso tocando nas 2 dimensões. Uma, as cidades moldam as nações e eu acho, sim, sem dúvida nenhuma, e acho que há razões objetivas para que possamos ter esta discussão. Há imagens que eu, quando comecei a pensar no assunto, não é por acaso que alguns países mudaram as suas capitais. Não é? O Brasil passou para Brasília, não é? Do Rio de Janeiro para Brasília. Porquê? Porque queria dar a ideia de que este era um país mais justo, mais equilibrado, onde o território não se esgotava nas áreas metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, mas queria transportar para a ideia de cidade aquilo que ela queria ser enquanto nação. E, portanto, essa ideia e há várias, aliás, há outras capitais construídas no sentido de projetar uma nova ideia de nação. A cidade como espelho da nação. Aquilo que nós queremos fazer, que neste caso é uma capital, mas também, enfim, o que nós queremos fazer nas cidades, quando queremos centralizar alguns dos serviços fundamentais, é mostrar que as cidades
podem ser base de serviços e de ideias fundamentais para um país. E, portanto, assim projetar esse país também. E, portanto, eu queria... Essa é uma primeira nota. Uma segunda, parece-me também claro, que as cidades são o hub de entrada das inovações e do conhecimento. Ele não entra pelo campo, ele entra pelas grandes portas de entrada. Não é? Por onde temos os aeroportos, por onde temos os portos, por onde temos as vias e onde se concentram as pessoas. Portanto, as inovações e o conhecimento, ele chega por uma porta de entrada. E esse conhecimento é depois usado. E é usado em quê? No desenvolvimento e, naturalmente, no desenvolvimento de um território que ele está associado a uma nação no limite. Duas notas. Terceira nota, e é muito interessante porque os temas até podem parecer um bocadinho, sei lá, variados, herméticos, mas não são. Eles são muito integrados. E aqui a ideia é, quando falámos de cidade há pouco, e há sempre esta pergunta agora com a pandemia, eu também já tive noutros fóruns, que é, e as pessoas estão a abandonar a cidade, e a cidade tem futuro, e a cidade, o que é que vai acontecer à cidade? Não há discussão sobre isso. Não é? Quer dizer, nós somos o que somos com as cidades. Portanto, não vale a pena estar a dizer que vamos mudar. E claro que agora há esta tendência, mais varanda, mais espaço livre, agora anda-se a procurar casa não sei aonde, mas, na verdade, aquilo que permite que nós sejamos o que somos, e uma nação seja o que é porque há cidades com muita gente, com muita interação, com muita produção de conhecimento, com muita discussão, com muito conflito, e é na cidade que isso existe, e é isso que faz progredir não só o conhecimento, mas o desenvolvimento social, o desenvolvimento económico. São essas dimensões. E isso só se encontra em cidades ou em lugares compactos. Esta coisa de desdensificar, pôr a natureza e a agricultura, tudo bem, muito importante, eu gosto muito do que o Jorge diz também. Não estou a negar isso, atenção, mas a cidade é, por natureza, um sítio compacto onde nós nos encontramos, onde nós interagimos. E muita da cidade moderna teve um problema, e há muitas áreas da cidade moderna que tem espaço público a mais, até em excesso. Eu trabalhei em sítios que não sabíamos o que é que havíamos de fazer, no plano integrado de Almada, por exemplo. Quer dizer, o que é que a gente faz com estas avenidas, com esta largura? Porque isto não gera espaços acolhedores, espaços de relação, espaços onde se fabrica capital social. Um desenho à escala humana, é isso também estamos à procura? Não é por acaso que a gente gosta... Quase não tem espaço público, mas a gente vai para a moraria, para a Alfama, ali todos encolhidos ali naqueles passeios, e as pessoas que vivem naqueles edifícios. Mas e a gente até nem se sente muito mal ali. Claro. Quando temos espaço... Há aqui, de facto, uma escala que não é fácil de encontrar. Às vezes temos espaço a mais, outras vezes temos espaço que nos falta. E, portanto, eu diria, em terceiro lugar, é espaço de produção de conhecimento, e, portanto, ele é essencial para as nações. Segundo, muitas vezes é o espelho da nação, e, portanto, por isso é que ele se reformula, e tivemos a Expo, etc., como também momento de projeção de um país, e esta ideia do hub, de porta de entrada. É só para terminar, se me dá mais um segundo ou dois. A ideia dos cidadãos e da... Eu vou esgotar aqui as minhas munições todas já, depois logo poderá. Embora me tenha sentido picado aqui pela Cristina, porque eu fui ver, porque eu tenho uma aula daqui a 1 hora e, portanto, o transporte não me dá. Porque eu ainda fui ver, e não são 10 minutos, são 15 minutos da estação para aqui. O Google diz isso. Todos nós temos uma boa desculpa, de certeza. Está bem, mas eu ganho a vida no técnico, não é? Aqui, portanto, tenho mesmo que ir dar as aulas. Mas... só para terminar, e agora indo ao desenvolvimento que tinha aí dos cidadãos e da cidade. E eu acho que para além da pergunta, que é provocatória à primeira, é muito interessante, mas eu realmente também alinho com a Cristina nesta ideia das pessoas. Não é? E eu acho que aqui é a discussão muito importante. E eu agora vinha àquela palavra mágica que é participação. Não é? Quer dizer, a cidade é construída, é produzida, e era produzida de uma certa maneira, e agora estamos a ver que ela é produzida de outra maneira. E o que eu queria aqui destacar é que esta alteração de vermos cada vez mais uma cidadania ativa e uma sociedade civil envolvida na produção da cidade, também quer dizer que nós estamos a mudar estruturalmente, eu diria, os nossos valores de poder. Se olharmos para 20, 30, 40 anos atrás, tínhamos um conjunto de valores que era o top-down. Eu é que sei. Exatamente. A especialização estava toda ali. Uma certa opacidade, a gente não sabia muito bem o que é que ali acontece. Confidencialidade, competição. Quer dizer, era todo aquele esquema
tradicional de pensar o poder e o exercício do poder e a aplicação do poder. Há, de facto, uma emergência, e isto não é uma mudança de paradigma, é corta e agora passamos a ter outra coisa, há aqui sobreposições e é uma luta e é uma conquista gradual, que é o que podemos chamar novos valores de poder. Mais transparência, mais partilha, mais codecisão, mais envolvimento, mais organizações, mais espontâneas até, que elas aparecem e desaparecem, não é? E portanto, a participação, eu chamava aqui a atenção, para mim é algo incontornável e decisivo. Agora, e para terminar, porque tenho aqui depois uma história e experiências, se quiser, depois também posso trazer. Mas, e agora vem a história final, que eu acho que... Isto não quer dizer, na participação, que haja uma demissão de quem nos representa enquanto interesse coletivo. Ou seja, do Estado, da Câmara Municipal, seja do que for. E podem vir dizer, não, mas eles afinal defendem não sei quem. Bom, podem estar capturados por interesse, isso não está em discussão. Mas somos nós que temos que, então, através do voto e da participação, corrigir essas situações. Porque a participação, nós não a negamos, agora ela pode ir no sentido que nós gostamos, ou não. Esta coisa de cidadania ativa é tudo muito... que coisa maravilha. Mas depois, quando as coisas resultam em coisas que não são bem agradáveis para nós, e eu dava 2 exemplos. Há muito pouco tempo, no Reino Unido, foram iluminados, não sei se foram 10 ou 15 quilómetros de ciclovias, porque houve uma coalição, uma conjugação de interesses de taxistas e de condutores que iam levar as crianças à escola, e não sei o quê, e aquela ciclovia dava uma confusão terrível e, portanto, conseguiram convencer o Mayor, através da participação, e eu não nego a participação, mas às vezes os resultados não são tão maravilhosos como, enfim, se calhar alguns de nós, e aquilo foi arrancado. Segundo, e finalmente, programa de renda acessível em Lisboa. Não é? Vamos ter edifícios com renda acessível. Restelo. Vamos pôr, então, uns prédios no Restelo. E vêm as pessoas que moram em torres a dizer que não querem torres com renda acessível porque é o tráfego, não sabem quem são as pessoas e os equipamentos não chegam e sabemos o que é. Ou seja, a participação é maravilhosa, agora a comunidade de bairro é maravilhosa, mas há aqui um problema, é que todas estas organizações, estes movimentos, ou os coletivos, como agora se chama, são bolhas, e são bolhas de interesse. E eu até partilho do interesse de muitos deles. Eu adoro, quer dizer, às vezes há ali... Mas eu tenho que chamar a atenção de que há alguém que está em cima destes interesses, dos ciclistas, dos que defendem determinados aspectos, que tem que ver pelo bem comum. Porque senão o que nós temos é desenvolver nimbismos, não é? O NIMBY, quer dizer... E o pessoa que faz mais barulho. Exatamente. E o pessoa que fala mais alto. Ora bem, quem usa melhor... Eu depois tenho vários exemplos, que eu acho que podiam até ser bem pedagógicos e interessantes, porque vão na linha do que eu gosto, mas podiam ir na outra linha. E eu tenho que estar preparado para isso quando falo de participação, cidadania ativa e envolvimento. Já lá vamos, Jorge. Luís, depois desta teoria toda, o Luís está no terreno, a decidir, como diretor municipal, a decidir o curto e o médio prazo, mas também como coordenador do eixo da Capital Europeia da Cultura, o médio e o longo prazo. Mas estou sobretudo... Qual é a preocupação principal quando se decide? Queria fazer um bocadinho de teoria claro. antes de poder falar mais concretamente das questões operacionais e até das questões do Oeiras, nomeadamente dos pequenos desafios que ali a Cristina... E muito bem. E muito bem. Porquê as cidades? Porque há uma necessidade humana de interagir, de encontrar, de tocar até, experimentámos isso agora, quando estivemos fechados em casa, que por mais que tocássemos no ecrã, não tocávamos no outro. Por mais que tentássemos ver os olhos do outro, víamos coisas com reflexos e não sabíamos bem se ele estava em empatia connosco ou se estava em ironia. Não é? E isso não se consegue distinguir no ecrã. Foi uma solução para nos mantermos em contacto, mas é uma experiência que vale a pena ter em consideração, mesmo na questão futura do teletrabalho e no quadro do ordenamento do território. O teletrabalho tem significado, se tiver significado para as empresas e se for uma dinâmica que venha a instalar, temos que contar com ela no futuro. Eu ia pedir a se me arranjava um copo de água para não me acontecer secar a boca. Eu trago. E o que é que me tem desafiado? Eu defendi durante muitos anos que o Oeiras devia ser olhada como uma cidade em gestação, uma cidade adolescente, polinucleada, em gestação, em crescimento, que
tem aqueles defeitos que têm os miúdos que chegam aos 14, 15 anos, têm um braço muito comprido, uma perna não sei o quê, uns pelos aqui, outros ali. Exatamente. E, portanto, devíamos partir daí para compreender como é que este organismo se devia estruturar. Mas eu ia voltar atrás só para voltar àquele aspecto que também estou inteiramente de acordo, que na realidade as cidades existem porque são uma necessidade das pessoas, as pessoas precisam de se encontrar, precisam até de fazer negócios e, portanto, tinham que trocar a cabra pelo não sei quê, pelo outro objeto que eu não produzo e tu é que produzes, e por isso apareceram as praças para as pessoas se encontrarem, toma lá isto, dá cá aquilo, e depois para fazerem uns discursos, a dizer aos outros o que é que pensavam que deviam ser, e depois para as outras lógicas todas que foram criando ícones de poder dentro da própria cidade. Mas isso é outro aspecto da questão. O que eu queria era dizer que, na realidade, a cidade é uma espécie de metabolismo, é um organismo que captura recursos naturais do ecossistema natural, os transforma para os adaptar às necessidades da vida das pessoas, da vida humana, das condições em que nós necessitamos para a nossa atividade enquanto seres humanos, enquanto estrutura social, e depois expele toneladas de resíduos novamente para o ecossistema natural. E neste círculo, daí depois a economia circular, não é? Neste círculo produz impactos devastadores ao nível do ambiente e produz também impactos positivos ao nível da economia, porque a sinergia gera dinâmica económica, a sinergia gera o conhecimento gera criatividade, a criatividade gera inovação e aí temos transformação das coisas e temos uma dinâmica económica instalada. Aqui, só para fazer um pequeno exemplo, percebe que, embora haja alguns erros de estruturação na forma como as empresas vieram para o Oeiras, porque se capturou uma oportunidade, não foi uma coisa planeada, apareceram uns que queriam fazer uma primeira experiência e nós pensamos, se calhar, esta é a solução para deixarmos de ser periferia e podemos ter uma vida própria e podemos ter uma organização própria dentro deste território, embora tenhamos consciência que somos uma cidade dentro da capital, ou seja, não somos uma cidade cercada de nada ou de campos, somos uma cidade dentro da capital e queremos organizar-nos como tal. E ao organizarmos, temos consciência de que temos uma estrutura do território natural que deve ser integrada nessa cidade e não marginalizada ou destruída, mas incorporada para valorizar a qualidade geral ambiental da própria cidade e também a qualidade de vida das pessoas que lá habitam ou lá trabalham, ou que a visitam, no caso de haver interesse turístico em andar por aqui. Este sentido de que as pessoas têm necessidade de se juntar e, por isso, adaptaram o território, ou seja, transformaram o território para as suas necessidades e aí geraram as cidades. As cidades, por sua vez, têm uma dinâmicas próprias que geram a tal mudança que pode alcançar as nações e que alcançará necessariamente o mundo. Porquê? Porque, tendencialmente, pelo menos os cenários das Nações Unidas são esses, cerca de 70% da população mundial até 2050 estará a viver em cidades. E cada vez são mais as megacidades, que ultrapassam 20 milhões ou mais de habitantes, e que se transformam numa outra nação dentro da nação, porque as lógicas, a cultura, a relação entre as pessoas nesses ambientes gigantescos, o caso de São Paulo, ou a cidade do México, que são ambientes onde existem claríssimas injustiças que são evidentes, até na expressão física dos espaços e da organização física do próprio território da cidade, neste caso já transformado, são evidentes e essa realidade há de ser sempre a criadora de novas perspectivas culturais, de novos processos participativos, uns pela positiva, outros pela negativa, mas que tudo isto fará transformar essa cidade e, necessariamente, ela terá reflexos a nível da nação. A nível da economia, isto é completamente evidente, porque os fluxos económicos principais são vetorizados para os centros financeiros. E, portanto, há uma rede internacional desses centros onde se concentram os fluxos financeiros globais e quem quer que acenda uma luzinha qualquer que seja visível nessa rede é um objeto de interesse para o investimento. E isso aconteceu
em Oeiras, acendeu-se uma luzinha vieram para cá algumas empresas com alguma referenciação a nível de novas tecnologias, a nível de inovação, etc. E essa luzinha, acompanhada pela dinâmica de transformação, que foi, de algum modo, partindo do pressuposto de que éramos uma periferia aqui há umas décadas atrás e que tínhamos grandes deficiências em termos da rede de equipamentos, em termos da rede de espaços públicos até, e que essa transformação ocorreu num período de 30, 40 anos, incluindo o processo de realojamento das 4.000 famílias que viviam em barracas aqui há umas décadas atrás, e que isso tudo aconteceu em 30 anos. O que é que agora podemos fazer para que esta estrutura que está em gestação possa ela própria transformar-se com as pessoas que já cá estão e com aquelas que aspiram a vir para aqui, porque há muitos que gostariam de permanecer aqui, porque de facto temos aqui condições, eu vivo aqui há 50 anos e portanto aqui entre Oeiras e Passo de Arcos também, portanto temos condições de qualidade de vida, não há dúvida que o meu confinamento foi também tão bom como o seu, ou seja, eu tenho um jardinzinho, portanto posso estar lá no jardinzinho e posso ter acesso ao Zoom e falar com as outras pessoas e tal. Pobreza aí era não conseguir ligar, era não ter jardinzinho, era nem sequer ter varanda para poder estar um bocadinho ao ar livre e falar com outras pessoas a uma distância que fosse adequada em termos de segurança sanitária. Portanto, nesta realidade em que, acesa essa luzinha, passamos a organizar-nos ou a pensar que somos, de facto, uma cidade de informação e que é preciso, e agora estou a descer aqui o Oeiras por causa dos teus desafios e para não consumir demasiado tempo, já se percebeu que, do ponto de vista geral, estou de acordo com tudo o que vocês disseram, e, portanto, o que importa agora aqui perceber é como é que este organismo pode evoluir em relação ao futuro. E ele pode, de facto, evoluir com várias mudanças que têm que ocorrer nos próximos tempos. É errado dizer que não temos um plano municipal para as alterações climáticas. Temos trabalho feito nesse sentido. Não foi concluído, porque chegámos à conclusão que era necessário repensar as linhas estratégicas que devíamos adotar como prioritárias e definir os projetos concretos que podíamos e devíamos concretizar até pelo menos 2030, 2040, 2070 e 2100 já é demasiado para estas cenarizações do futuro, embora eu seja partidário de que haja sempre uma linha estratégica que vai andando em relação ao futuro e que permite acomodar mutações. Tem que haver no quadro legal dos instrumentos que nos permitem trabalhar no território a capacidade de que a resposta flexível possa ocorrer em tempo útil. Um dos grandes problemas é o planeamento miragem, quer dizer, que é, vamos chegar ali e depois, quando vamos para lá, dizemos, não, espera aí, que isto, entretanto, alterou-se. Agora já não é necessário fazer isto, é necessário infletir, é necessário adaptar. Mas para haver um processo de adaptação é preciso um procedimento com um enquadramento legal complexo que demora 4 anos a fazer. E quando chegamos lá, agora temos finalmente aquilo que pretendíamos aqui há 4 anos atrás. Mas isso já não serve para nada, temos que adaptar novamente. E eu a fazer a segunda adaptação, vão mais 4 anos ou mais 5 anos, ou mais... Há instrumentos desses, como vocês sabem, que demoram muito tempo a concretizar-se porque é necessário concertar demasiada gente, porque há demasiada, a meu ver, intervenção da administração central ao nível da gestão do território, ao nível local. Isso é a minha posição e daqui ninguém me tira. Mas também não percebo porquê, porque não têm mais competência do que nós temos, não têm mais conhecimento do que nós temos aqui, não têm mais meios técnicos do que nós temos aqui. Temos nós que respeitar e que compreender e que estar integralmente ligados a tudo o que forem estratégias ao nível metropolitano, ao nível regional e claro, todos teremos que ter algum enquadramento nas estratégias nacionais. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas até temos, ou seja, nós neste momento temos determinadas metas ao nível da minimização ainda, ou seja, da descarbonização, que pretendemos atingir. Uma dessas metas era tentarmos reduzir até 70% das emissões de dióxido de carbono geradas, sobretudo, pelo tráfego aqui no nosso território, até 2030. Se eu me enganar da data, mas é 2030. E temos o controle do que se passou, pelo menos até 2020. Agora vamos ter que atualizar. Mas tudo isto implica novas contratações de assessorias que demoram um tempo. E vamos ter mais adiante, daqui por uns meses, os resultados desse trabalho. E isso permite-nos
ao fazermos uma próxima revisão do tal plano diretor municipal, podemos incorporar todas essas novas linhas estratégicas que passam a ter um peso diferente no ordenamento do território. Mas, entretanto, a realidade não fica à espera que nós façamos os planos. Vão acontecendo as transformações. E, por isso, é preciso a resposta de curto prazo. E, na resposta de curto prazo, há planos que estão a ser desenvolvidos ao nível da mobilidade sustentável, ao nível da rede que permite as deslocações com soluções não motorizadas, etc., que para ligar o quê? Para ligar os sítios para já, onde mais pessoas trabalham, que estão concentradas nos parques empresariais. Nós devemos ter, só nos parques empresariais, 50 ou 60 mil pessoas que trabalham cá todos os dias, e já não contando com as empresas que estão mais dispersas e que são de outra época. E isso implica que, se eles tiverem um sistema de mobilidade que seja de baixo impacto ambiental, se nós conseguimos converter as frotas dos circuitos internos que temos para que o sistema combustível que anda de um lado para o outro e que estamos a tentar potenciar para, se conseguirmos passar tudo isso para o combustível ao nível elétrico, ou seja, passarmos tudo para veículos elétricos, há uma redução das emissões de dióxido de carbono. Estamos a agravar o problema das baterias mais atrás ou mais adiante, mas tem que haver uma solução para já, não é? Depois vamos ver como é que é a questão das baterias. Mas isso temos todos ao nível global, não é? Claro. E temos uma série de objetivos, nomeadamente o desenvolvimento de uma verdadeira infraestrutura verde. Está ali o Cancela, e que seria sempre uma boa ajuda para fazer isso. Ou seja, nós temos potencialmente, mesmo com o desenvolvimento dessa tal cidade, e por enquanto num contexto do imaginário, temos potencialmente cerca de 1000 hectares que, nos 46 km quadrados que tem o território do Concelho de Oeiras, podem ser afetos a essa infraestrutura verde. Podemos integrar nessa infraestrutura verde todas as linhas de águas que temos e podemos renaturalizar alguns troços que foram canalizados noutros tempos e que têm ainda condições, porque não lhes construíram coisas em cima, têm ainda condições de poderem ser renaturalizados. E isso pode vir a dar uma estrutura capilar em termos de infraestrutura verde, que pode contribuir para variedíssimas coisas, para além da fixação do carbono, para além de aumentar os espaços de lazer acessíveis às pessoas, que já usam esse exemplo do eixo verde e azul, que é um pequeno troço que foi feito em parceria com outros municípios, para lazer, mas nesta perspectiva de integrar a regularização das linhas de água, já na perspectiva dos níveis de água que possam vir a acontecer daqui a 10, 15, 20, 30 ou 40 anos. Já nessa perspectiva, nós estamos a pensar estruturar tudo isto e incorporar isso no conceito da tal cidade polinucleada. Não é? E essa é a forma, em termos ainda de modelo, digamos, com que estamos a tentar abordar a estruturação inevitável deste território como cidade. Mas, como vimos, as pessoas são o essencial da cidade. Eu costumo dizer que são o coração da cidade. Sem pessoas não há cidade, como é óbvio. A cidade não é uma alucinação de um gênio qualquer que diz agora vamos aqui fazer uma coisa e tal. Aliás, há na Arábia Saudita que há um homem qualquer, um daqueles importantes lá, que resolveu fazer uma cidade. Não é a Masdar City, que essa é uma cidade experimental, mas é uma outra que ele quer fazer não sei onde, parece ser uma vontade dele. Vós és aqui a cidade. E depois pega-se nas pessoas e diz, vocês agora vão ali, que é para eu demonstrar que valia a pena fazer a cidade naquele sítio. E não sei o que é que acontecerá, mas é engraçado, também gostava de perceber que experiência se obteve dessa Masdar City, que é toda ela alimentada a energia renovável ou não é? Estou a mentir? Estou a consumir publicidade? Não? Não. Pronto. Não sabes, mas pronto. Mas se for ver, essa Masdar City foi uma cidade experimental que eles fizeram, que é totalmente, segundo o que eles defendem, funciona totalmente com energia renovável. E depois convidaram uma série de pessoas do mundo inteiro, doutorados em todas estas coisas, como eles e tal, tudo uma coisa e tal, e puseram-nos lá a pensar como é que aquilo devia funcionar. Não sei se vivem lá outras pessoas, vamos ver se é um laboratório ou se é mesmo uma cidade para ser vivida. Se é um laboratório, faltam-lhe cobaias verdadeiras, ou seja, não é? Faltam-lhe pessoas que vão para lá viver porque precisam disso, precisam de ir para lá viver e trabalhar. Tipo Pronto. Troia. Hã? Tipo Troia. Sim. Não é uma coisa... Conclua, Luís, por favor, conclua. Pronto, o que eu queria concluir era só, nesta perspectiva, dizer que não há dúvida que o que provoca as transformações são as pessoas.
sem dúvida nenhuma. Não é nenhum gênio que cria cidades e que aquilo é que vai mudar as nações. Não, muda. As pessoas são a nação também e por isso, quando elas mudam a cidade, mudam-se a si próprias e mudam a nação, e mudam tudo. O que nos cabe a nós, na outra perspectiva de tentar organizar as coisas, é tentar entrar em empatia com as pessoas, ou com aquilo que forem as correntes dominantes, ou dominantes no sentido daquilo que sabemos que no horizonte e em função dos dados que temos, deverá ser um caminho provável e o caminho mais favorável, sobretudo a garantir as condições de vida das gerações do futuro, que é uma condição da sustentabilidade, não é? É preciso garantir que os nossos filhos e netos e bisnetos vão ter condições, pelo menos, adequadas para a sua subsistência e em função das expectativas deles, não das nossas. Porque um dos erros em que caímos muitas vezes é pensar que eles, de 3 gerações para a frente, vão viver segundo as nossas expectativas de qualidade de vida. Eles têm outras expectativas de qualidade de vida e é preciso acompanhar isso que vai acontecendo. E por isso, tudo isto é um processo de transformação, mas sem dúvida nenhuma que as cidades mudam as nações, assim como as pessoas mudam as cidades e mudam por isso as nações, e mudarão o mundo se 70% estiverem nas cidades em 2050. Claro. E ninguém os pode impedir de irem para lá. Claro. Obrigado, Luís. Bem, há aqui uma coisa curiosa entre vocês os 4, é que vocês trabalham naquilo que não existe. Vocês trabalham para o futuro. O futuro não existe, não é? Existe uma ideia de futuro. E, portanto, o que é esta ideia? Ana, 2 minutos para falar sobre o futuro. A questão é, eu acho que todos nós concordamos de que o futuro, aquilo que nós ambicionamos para Portugal, é sempre um país cada vez mais europeu, ou com os indicadores económicos e sociais mais europeus. A falta de melhor ideia é um ponto de partida. Como é que isto se faz? Em primeiro lugar, ao futuro. A minha visão de futuro não se baseia essencialmente em indicadores. Ok, então aqui. Feeling? Não, um conceito velhinho. O conceito de desenvolvimento humano, para mim, ele continua a ter ressonância. Ou seja, é das Nações Unidas, é dos anos 80, mas é o processo pelo qual se consegue ampliar as escolhas dos indivíduos. Ou seja, não medindo a felicidade, porque não é fácil, nem sendo esse o objetivo, o pressuposto subjacente é quanto mais escolhas estiverem à disposição de um indivíduo, seja homem, seja mulher, qualquer nacionalidade, qualquer religião, por aí fora, e seja escolhas a nível de que profissão pode seguir, de onde gasta o seu tempo livre, onde pode viver, entra aqui tudo, o direito à cidade, parecendo uma coisa muito simples, e que não se traduz diretamente em indicadores, porque isso é completamente diferente, por exemplo, de indicadores de crescimento económico. Certo. Aliás, quando surge para ser um contraponto ao que era já demonstrado que o crescimento económico e a igualdade ou a redução da pobreza não eram sinónimos, não é? Nem decorriam linearmente um do outro. Por isso, para mim, a minha visão do futuro das cidades e das nações, a visão ideal seria um mundo no qual se caminhasse para ampliar as escolhas de cada um de nós. E, se isso não for na direção de todos os indicadores da Comissão Europeia, eu vivo bem com isso. Ou de qualquer outro país do mundo, aliás, porque podem até infletir isso num sentido errado. Ou seja, eu acho que o que devemos almejar, a qualquer escala territorial, se estejamos nós à frente de uma cidade ou de um país ou da nossa casa, que é o que eu quero para o meu filho. O que é que eu quero para o meu filho? Que ele possa escolher. Isto liga-se um pouco também com a minha visão de futuro, até do próprio planeamento. E se tenho ainda tempo de ir buscar 3 coisas ou não? 1 minuto. 1 minuto? Pronto. Falou-se aqui, em todas as intervenções, de 3 palavras que eu acho que são aqui puxadas de vários ângulos. Comunicação. Locais de encontro, locais de trocas por aí fora. Nós hoje estamos com... mudamos de paradigma. Estamos numa sociedade que já não se desenvolve só no espaço físico cartesiano, mas também no espaço virtual. E que aí as comunicações são mais topológicas, ou seja, são mais a nível de ligações do que se medem. A proximidade não se mede pelo metro físico, pelo vizinho que está ao lado. E que isto irá, de certeza, ter uma tradução no nosso mundo que não é, mundo construído, aí já mais físico, que não é tão fácil não será linear, como estava a dizer agora, querem todos ir para o campo.
mas que terá de certeza implicações. A segunda questão é que está ligada com esta a questão da própria participação e das formas de poder que se traduzem na construção da cidade. É sempre uma manifestação também de poder. É claro que a sociedade civil está a ter uma maior voz. Eu não penso que seja porque os indivíduos são mais ativos e mais empenhados, se calhar até nem são, não sei. Mas a democracia ajuda, ou seja, estamos numa situação, num sistema de governo que o indivíduo tem per si mais poder, se quisermos, do que num sistema monárquico ou ditatorial, e depois temos exatamente formas de nos comunicar e de nos associarmos e da nossa voz individual poder ser ouvida mais equitativos, não são igualitários, longe disso, mas que são mais equitativos. E planeamento. Tudo isto faz com que a sociedade cada vez esteja a mover-se a uma velocidade mais rápida, ligando até com a intervenção anterior. Nós temos um sistema de planeamento cujos instrumentos vêm do funcionalismo. Muito zonamento, índices, ou seja, os instrumentos operacionais são ou nascem num paradigma que nós já refutamos do ponto de vista conceptual. Que mais difícil ainda se adapta à velocidade desta sociedade. Ou seja, eu acho que quem trabalha em ordenamento e planeamento tem, de facto, de ter uma reflexão disciplinar. Aliás, porque muitas vezes se diz que o que falta é a falta de planeamento, e eu acho que os urbanistas e os planeadores dizem muito isto, porque também ficam mais importantes, faltamos nós, não é? Mas Portugal está cheio de planos, de uma ponta à outra. Ou seja, não há aqui uma falta de planeamento, se calhar há uma falha no sistema de planeamento, que hoje em dia se torna mais urgente nós pensarmos nela, nós autorrefletirmos e autocriticarmos. A participação, que também envolvida nestes instrumentos de planeamento, comecei com uma equipa onde trabalham um plano de urbanização a semana passada. A primeira coisa que foi dita, não, participação, precisamos de envolver, mas não é aquela da lei. Ou seja, é claro para toda a gente que se quer de facto participação, não é da lei. As comunicações entre as pessoas são maiores. E agora vou dizer uma coisa que é provocatória. Conclui. Para concluir, eu penso que devemos também refletir nas formas de tirar o máximo partido, mas mediar e filtrar a participação. A participação não é neutra. Eu opinar sobre o quintal ao lado, ou sobre o que se vai... Eu opinar sobre se deve ou não ser construída a pirâmide de cristal em frente ao Louvre, deve ter muito menor peso numa tomada de decisão. Ou o CCB em frente ao Mosteiro dos Jerónimos. Do que alguém que é diretamente implicado, ou alguém que vai sofrer essas consequências, ou alguém que esteve na origem da produção sobre a qual é que eu vou intervir. Ou seja, mais participação não implica menos papel, talvez até mais responsabilidade dos decisores, que devem existir, na minha opinião, e com papel mais difícil e que tem de ser mais estratégico e mais inteligente, não dos técnicos, porque a participação deve ser valorada sobre quem mais tem conhecimento sobre o tema, quem mais é afetado pelo tema, quem mais perde com a intervenção e quem mais tem poder de operar. Já estou a ver os títulos de jornal. Censura. Não era nem de perto o que eu estava a dizer. Eu sei. Nem de perto. Cristina, querias comentar aqui um bocadinho, mas depois queria perguntar, futuro, és pessimista ou otimista? Sou otimista. Maravilha. E muitas vezes... Só o ambiente costuma ser assim um bocadinho mais mais depressivo. Não sou otimista, senão não tinha tido filhos. Se não fosse otimista. E o futuro já está inventado, porque nós vamos inventando. Falámos de políticas públicas. Nós temos guiões, como dizia, há imensos planos, imensos documentos orientadores, inventamos N planos, e estão lá as boas intenções todas. A Carta de Leipzig diz: a cidade do futuro é justa, verde e produtiva. E é isso que a gente precisa que a cidade seja. Portanto, está tudo inventado. O caminho para lá chegarmos, quando falamos do ordenamento ou do planeamento, o que nós temos hoje é que temos que o fazer de maneira diferente. É a minha tese. É em 3 dimensões. Uma dimensão são as camadas. Eu estive a trabalhar, já estava na Direção-Geral do Território com a revisão do Programa Nacional Política de Ordenamento do Território,
Em relação às camadas, acho interessante as camadas do modelo territorial, sistema de conectividades, sistema urbano é um dos sistemas, o sistema natural, o sistema económico e o sistema social. Precisamos de cruzar isto tudo e fazê-los falar uns com os outros. Portanto, essa é a parte das camadas. A parte da participação, a co-criação. Se nós formos ver os exemplos que vamos buscar, as cidades aprendem umas com as outras e nós estamos sempre a fazer redes de cidades para aprendermos uns com os outros. Curitiba ou Barcelona, que são aqueles role models que toda a gente quer seguir, falam-nos de co-criação, falam-nos de ter feito incrementalmente mudanças na cidade com as pessoas. E chega à terceira questão, que é o soft planning e o hard planning. O que se fez nessas cidades mexeu com os PDMs e com os planos de urbanização, mas usaram outros instrumentos. É outro tipo de planeamento que se faz. E fazia a ponte com as redes. A Agenda Urbana da União Europeia promove redes, o Urbact promove redes, a Direção-Geral do Território promove redes. O Eiras entrou agora numa rede de cidades para a economia circular, para o tema da água. As cidades vão aprender umas com as outras, vão construir planos de ação, não precisam de rever o PDM, não precisam dos 3 ou dos 10 anos de rever o PDM. Já agora, o PNPOT foi feito num ano, portanto, também temos que aprender a começar a fazer planos de uma maneira diferente. E é esta a mensagem. Planos diferentes, feitos de uma maneira diferente, com mais temas, com mais visão, com mais ciência também, mas também com mais participação e co-criação. Vamos buscar aqui a participação do Jorge. Obrigado, Cristina. Jorge, tu és geógrafo e faz-me sempre lembrar-se uma frase do António Barreta que diz que para quem está em Moscovo, Évora é litoral. Portanto, isso é tudo uma perspectiva de escala, não é? De que lado é que estamos a ver a coisa? Qual é que é o futuro para a geografia? Para a geografia, eu não acantonava o futuro na geografia. Enfim, tento olhar um bocadinho mais largo. E a ideia aqui, eu tenho que dizer o seguinte: se a palavra mágica para mim é o futuro. Porque, pelo trabalho que tenho desenvolvido, em planeamento estratégico, sobretudo, de várias áreas, e de facto a construção do futuro é uma coisa que me apaixona, para além de converso isso também com os meus colegas, etc. E há uma coisa engraçada sobre o futuro, já agora, que é, para uns, o futuro a Deus pertence, para os crentes, não é? Ou que está mais ou menos, e mesmo que não digam isso, na verdade, fazem os seus seguros, têm os seus bombeiros preparados, quer dizer, o futuro já sabe o que é que vai acontecer. Tenho aqui o meu seguro que depois paga isso, ou tenho aqui um dispositivo de proteção civil que depois vai à frente, na linha da frente, e resolve o problema. Portanto, eu tenho um futuro que, na verdade, a Deus pertence, mas, dito de outras palavras, isto vai continuar a correr e a gente vai apagando os fogos que vão surgindo. Essa é uma linha, digamos assim. E há outra linha, quase no sentido oposto, que eu também não partilho completamente, que é o futuro está por escrever. O futuro é uma página em branco onde nós vamos desenhá-lo e vamos moldá-lo à nossa maneira. Também não partilho, porque há aqui forças, desde aquelas que temos aqui a falar. As alterações climáticas não nos permitem pensar o futuro como se nada acontecesse. Portanto, há aqui ou como o sistema económico que existe e é duro em alguns casos, é vantajoso noutros, e, portanto, o futuro, na verdade, anda aqui entre estes extremos, entre uma página em branco e aquilo que já está escrito. Bom, no meio, e é aqui que me apaixona, eu acho que há campo para construirmos um futuro. E é este futuro voluntarista, este futuro de construção coletiva, e que não é uma palavra... Enfim, eu confesso que esta cidade faz-me lembrar a cidade para as pessoas e tal, que eu, claro, partilho. Faz-me lembrar, há uns anos também nos ateliês de planeamento, falava-se assim, aqui esta área vamos fazer cidade. Era uma expressão que eu, até já nessa altura, não é? Esta arrogância do urbanista e do arquiteto, com o seu desenho, e está a cidade feita, faz-se a cidade. Então a cidade o quê? Está aqui, olha aqui, fizemos cidade. E depois vê-se os edifícios crescer e era a cidade. E a gente agora chega lá, aqueles sítios que fazia cidade e aquilo é de fugir. Quer dizer, é uma cidade qualquer. Um espaço verde em que a pessoa corta também. Que não tem pavimento. Exatamente. E portanto, aquilo que e a experiência que tem mostrado não há nada mais maravilhoso do que ver as pessoas a discutir quais são as suas capacidades, as suas energias. E aqui não estamos a falar só de pessoas, estamos a falar de empresas, estamos a falar de entidades públicas, estamos a falar de associações, estamos a falar de poder político. Todos juntos, a uma mesa, e é assim que costumamos fazer em planeamento estratégico, há ações até
às vezes sem a Câmara Municipal, quando estamos a fazer planos estratégicos, para as pessoas não se sentirem intimidadas pelo poder e dizer coisas que acham que os outros gostam de ouvir. E, portanto, para serem livres e ver o Porto, enfim, se for uma área portuária, os pescadores, os turistas ou alguém representante da restauração e do turismo, a discutir aquilo que pode ser o seu território e para o qual podem contribuir, até que se chega ali uma plataforma de consenso e projeta-se, então, as linhas de desenvolvimento, os cenários, e lá se escolhe, etc. Este futuro partilhado, construído, é um futuro que a Cristina falou do soft plan, que não é um plano destes formais que nós estamos aqui a falar. Que eu tenho muito para dizer. Estou a trabalhar num, sabem quantos presidentes de Câmara na revisão tivemos? 5 presidentes de Câmara e a revisão não está acabada. E, portanto, o planeamento vale o que vale. O futuro é mais de 30 segundos. Mas então, para terminar esta ideia do planeamento estratégico e do futuro, para mim, o futuro está condicionado a forças esmagadoras com o qual nós não conseguimos fugir, temos que respeitar o envelhecimento, as alterações climáticas, etc. Mas, por outro lado, há uma energia das pessoas e das entidades que tem que ser conjugada, consensualizada, articulada, trabalhada no sentido de ser convergente com uma ideia coletiva. Um farol que se vê ao fundo do túnel, que não tem muito a ver com a ideologia. O que nós temos aqui é que, sendo de 5 em 5 anos muda, ou de 4 em 4 muda o ciclo político e nós continuamos a ir na mesma direção. Não é fácil, mas é esse o futuro em que eu acredito. Ok, obrigado, Jorge. Luís, 2 minutos para falar sobre o futuro. Se preciso falar sobre o futuro que vocês estão a construir na Oeiras 27, é possível? Sim, 2 minutos. Pois é, 2 minutos é complicado. Eu estava concentrado noutra linha, agora tenho que fazer Ok, mas rapidamente. Ou seja, o Oeiras 27 é a utilização de um evento para consolidar uma identidade de uma futura cidade. Esse é o objetivo do Oeiras 27. De uma futura cidade? De uma futura cidade. Ou seja, que é o Oeiras que está a evoluir para a cidade. Okay. O Oeiras é um território de migrantes. Eu não queria entrar por este pormenor, mas é um território de migrantes. Eu vim de não sei de onde, dos Açores, e depois vivi não sei onde, e vim para aqui. E depois os outros vieram da África quando foi a descolonização. E depois os outros que vieram à procura de emprego. E os outros que vieram... Era uma periferia, portanto, vieram para aqui aqueles que não tinham lugar na cidade de então, que era Lisboa, não é? E vieram para a periferia, porque não podiam pagar os preços, ou porque vieram já numa situação dramática posterior, enfim. E esse conjunto de grupos e de níveis em que, no tempo em que for ocorrendo essa povoação aqui da periferia, faz com que haja aqui um espaço de multiculturalidade que existe, é real, há atividades culturais e há vida cultural de diferentes origens e que se cruzam em determinados eventos, e há a necessidade de potenciar essas dinâmicas para se conseguir criar a tal identidade, o tal ser do Oeiras ou ser Oeiras, em vez de ser só eu sou de Carnaxide ou vivo em Carnaxide, vivo em Algés, vivo em Passo de Arcos, vivo em não sei de onde. Este ser que agrega todos estes núcleos urbanos futuros que constituirão essa tal cidade, precisam de um instrumento de trabalho que faça mobilizar as pessoas para uma participação efetiva, trazendo as suas diversidades culturais para a construção dessa identidade comum. Essa é a questão da importância que tem para o Oeiras a candidatura ao Oeiras 27. O resto é evidência, não é? Obviamente que qualquer município possa ganhar uma candidatura à Capital Europeia da Cultura, tem sempre notoriedade, tem sempre projeção internacional, tem sempre uma vida diferente do normal durante o período de um ano. Mas nós não estamos a apostar nesse período de um ano. Quer ganhemos essa candidatura e teremos essa vitalidade durante esse período de um ano, mas para continuar no futuro e a partir daquilo que já existe como ambiente cultural vivo e dinâmico que temos já aqui em Oeiras e que toda a gente que anda por aqui sabe que há muitos acontecimentos culturais de diversos níveis e que correspondem a diversos tipos de identidades culturais que nos interessa agregar para podermos sentir que tudo isto é a tal Oeiras, que no futuro que está a organizar-se como cidade e no futuro será mesmo uma cidade. Já é do ponto de vista orgânico, embora esteja ainda, digamos, como eu costumo dizer, na fase da adolescência, mas é uma cidade em formação. E a cultura aqui pode ter um papel fundamental, porque não há cidade se não houver comunidade. Isto é clarinho. Aliás, você disse isso, acho, no princípio. Não há cidade se não houver sentido de comunidade, ou sentido de bem comum. O que é que nos une
a mim que vivo aqui entre a Passo de Arcos e Oeiras, e ela que também vive por aqui, não é, para esta zona de Oeiras, e os outros que vivem em Carnaxide ou em Algés, onde eu sei muito menos da sua vida cotidiana do que sei, se calhar, da dela, porque partilho muitas coisas, se calhar, muitos espaços e muitas circunstâncias de vida que são partilhadas pelas pessoas que estão neste mesmo sítio. Neste caso, se nos apercebermos que há aqui uma série de coisas que são comuns, as questões de mobilidade são comuns a todos eles. Claro. As questões a nível das alterações climáticas, ao nível da descarbonização, são comuns a todos. Ou há uma consciência de que fazemos parte de algo que temos em comum e que nos vale a pena preservar ou transformar, no sentido de deixarmos esse bem comum aos tais filhos, eu já posso dizer também aos netos, que já tenho netos, e, portanto, posso pôr nessa dimensão, mas isto é só estender no tempo. Só significa que eu sou responsável por mais tempo. Ou seja, porque eles também possam ter um sítio onde, em primeiro lugar, consigam respirar. Depois não morram do calor, não é? Como ela dizia. E depois tenham a liberdade de escolher os fatores que poderão levar nessa altura, que eu não sei quais são, a que eles sintam que têm uma qualidade de vida que justifique permanecerem neste território. Eu, nesse momento, não sei quais são os fatores que os meus netos ou bisnetos pensam que será importante terem daqui a 20 ou 30 anos. Não consigo fazer essa visão. Mas consigo estar em comunhão com ela quando diz exatamente que o planeamento não devia ser uma sucessão de instrumentos bloqueadores, mas devia ser um processo em que esses instrumentos são aquilo que é necessário utilizar para agregar interesses e agregar motivações em determinado momento. Em determinado momento. Para os próximos 3 anos precisamos deste instrumento. Vamos fazê-lo para os próximos 3 anos. Mas tínhamos que ter, sim, uma estratégia, como ele diz. Uma estratégia estruturada que vá evoluindo ao longo do tempo, da qual saem esses instrumentos que podem depois voltar à estratégia quando eu tenho que me adaptar. Mas eu não posso fazer isso no quadro legal que temos, porque os instrumentos de gestão territorial que existem são reguladores, isto é, são instrumentos com eficácia jurídica e, portanto, eu não posso alterá-los como rapidamente. E se eu tiver que dar uma resposta a uma realidade, no instante, ou seja, é agora, ou vem para cá a Universidade XPTO ou não vem. E se vem, tem que vir nos próximos 3 anos. Mas como é que eu mudo os instrumentos em 3 anos, garantidamente, para que eles possam instalar? Não sei se é possível fazer isto, mas deveria ser possível fazer isto. Captar as oportunidades de desenvolvimento. Essa possibilidade de captar as oportunidades de desenvolvimento pressupõe só que tenhamos os recursos técnicos pluridisciplinares necessários para fazer uma avaliação de suporte que permita depois aos outros debaterem, discutirem e aqueles que forem representantes da população decidirem. Não é? Mas para podermos responder sem termos que passar por uma metodologia que arrasta as coisas anos e anos e que se torna o tal planeamento de miragens. Quer dizer, vamos de miragem em miragem e nunca chegamos a sítio nenhum. Ou se mudamos demasiado depressa, depois somos sujeitos a processos, tribunais, não sei o quê, porque cometemos uma ilegalidade ou uma irregularidade, ou pior ainda, uma ilegalidade. Não é? Portanto, a alteração do próprio conceito do que é o planeamento, do que é o ordenamento do território, face às dinâmicas e à mutação das condições à nossa volta, ao nível tecnológico, ao nível económico, ao nível social, ao nível das expectativas de qualidade de vida, tudo está a mudar a uma velocidade acelerada. Quer dizer, os meus próprios filhos, que têm várias idades diferentes, mas pronto, o mais novo dos meus filhos tem 20 anos e ele tem uma percepção daquilo que ele gostaria de ter como qualidade de vida bastante diferente, claro, já da minha. Claro. E, portanto, eu tenho que tentar perceber o que é que isso corresponde em termos de uma visão futura de uma outra geração em relação ao território. Porque eles estão mais preocupados com o território virtual do que com o território real. A eles interessa-lhes mais. Não podem não ter rede. Se não têm rede, é uma crise tremenda. Se não consigo ligar e estar em rede com os tipos que estão na Coreia e outros que estão não sei o quê, a fazer não sei que jogo, não sei o quê, isso é que é um problema. Se calhar à volta dele pode estar o caos e eles notam um pouco esse caos, que não o vivem. Não é? Mas isto não vai ser assim sempre, não é? Eles vão ter a sua própria visão e vão transformar o mundo para se adaptar. Luís, conclua, por favor. Não? Está concluído. Ok, obrigado. Não há nada melhor que fechar a torneira. Só uma sugestão. No vosso processo, deviam... o eirense é uma palavra assim um pouco sexy. Deviam falar ali com os Jorge para transformar o leite gordo no integral, para terem assim
O do ESQ, o presidente do ESQ. Aliás, que é ao ter leite integral, para ter uma palavra mais agregadora em termos de identidade. Bem, Ana, obrigado. Cristina, obrigado. Jorge, obrigado. Já podes ir para a tua aula. Luís, muito obrigado. Vai a correr. É o fim do terceiro debate. Regressamos às 14h30 para mais Dia Oeiras 27. Muito obrigado a todos que estão aqui e estão em casa. Obrigado.